Antes de começarmos a falar do tema, eu gostaria que você entrasse aí nas suas redes sociais, no Instagram e seguisse @batepapo-super. Lá você pode curtir, mandar seu recadinho, se tá bom, se tá ruim. Se estiver ruim, não fala, tá bom? Mas vamos falar hoje sobre ganância. E eu quero ouvir a opinião dos nossos convidados. Fiquem à vontade, o que vocês acham sobre isso, conteúdo bíblico, opinião pessoal, experiências. Fiquem à vontade para falar com a gente sobre ganância. Renata, pode começar. Sempre as damas primeiro, né? Boa tarde, que alegria, né, estar aqui. A gente tem vários textos na Palavra de Deus onde é mencionado o risco que nós corremos ao amar o dinheiro, né, ao desejar cada vez mais riquezas. A gente vê que o dinheiro em si, ele não é o erro, mas o amor ao dinheiro vai caracterizar a ganância, né? E aí sinônimo até mesmo de avareza e contrário de generosidade, né? Que é o que a palavra de Deus o tempo todo nos ensina, nos instiga. E Deus foi o maior generoso de todos, né? Deus amou, Deus deu, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e Ele deu o seu Filho unigênito. Eu costumo dizer, até na sala de aula, dizendo que Deus não tinha mais nada de tão precioso para dar, aí Ele se deu, né? Então, no mesmo tempo que a palavra de Deus nos incentiva a generosidade, a questão do dar, do se doar, mas também a gente precisa de equilíbrio, né? Porque vários textos, eu separei aqui um exemplo para a gente começar, que é clássico, né? Em Atos 4. Atos 4 vai trazer o exemplo de Barnabé, que vendeu o campo e colocou todo o valor aos pés dos apóstolos. Em seguida, Atos 5, a gente tem Ananias e Safira, que deixou a ganância, né? Que não precisava ter mentido ao Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha pedido que eles vendessem as propriedades e levassem o dinheiro. Mas a gente conhece o texto e sabe como foi lamentável, né? Essa semente da ganância, mostrando mais uma vez que o problema não é o dinheiro. O problema é como está o nosso coração. Há algumas pessoas que falam que quem não tem ganância não conquista nada na vida. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né, entre esse pensamento. O que você acha, pastor Léo? De fato, as pessoas tendem a confundir ambição com a ganância. Colocam como sinônimos. A ambição, até certo ponto, ela é necessária como um equilíbrio para que a gente consiga entender que, se não houver da nossa parte um esforço, a gente não vai mesmo conseguir conquistar algumas coisas, até para a nossa própria sobrevivência. Já a ganância está relacionada à cobiça. A cobiça é quando eu quero aquilo que o outro tem. Quando eu quero aquilo que o outro tem e eu não meço esforços para isso, então isso se torna ganância. E a ganância por si só, ela é pecado, porque ela vai revelar justamente a insatisfação que eu tenho em relação àquilo que Deus reservou para a minha vida, a insatisfação em relação àquilo que é o projeto particular de Deus para mim, de maneira que, em decorrência dessa situação, é que a gente vê exemplos, inclusive, infelizmente, dentro da própria igreja, de pessoas com o coração ganancioso. Algumas tendo essa consciência, algumas não tendo. E é tão interessante que, quando nós olhamos para o contexto de igreja que nós vivemos hoje, é comum você ver até pregações, ensinos teológicos voltados 100% para o ter. E isso, eu creio, como vocês como professores de teologia, devem ter aí um conceito mais equilibrado. O que vocês acham disso, Renata? Então, Lucas, no capítulo 12, verso 15, eu até anotei aqui, vai mostrar que o nosso valor é no que nós somos e não vem daquilo que nós temos, daquilo que nós possuímos, né? Então, assim, eu acredito que a convicção equivocada e, consequentemente, a pregação errônea, né, que leva também as pessoas ao erro, tá também na má interpretação da palavra de Deus. Mateus 6:21 é tão claro: aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração, né? Onde que está seu coração? Não tem problema querer ganhar bem, não tem problema querer uma promoção, querer crescer,
né? Eu sou um exemplo muito claro disso. Eu comecei numa empresa de vendas diretas, uma multinacional, e em 7 meses eu já era uma diretora, né? Por quê? Porque eu tinha essa ambição boa de crescer, de me desenvolver. Mas espera aí, aonde que está o meu coração? Não, o meu coração continua no Senhor, né? É por isso que todas as vezes, até uma experiência pessoal, que o inimigo mesmo sugeria alguma coisa no meu ouvido do tipo, tá vendo, né? Agora, porque as pessoas acham assim, quem tem muito recurso, nem de Deus eu preciso, né? E aí eu podia como que envergonhar o inimigo, levando uma oferta diferenciada, falando, nossa, Satanás, você não me controla através disso, né? O dinheiro é meu servo e não o contrário. Amém. Né? Então isso é muito... A gente precisa ter clareza, né, para entender. E às vezes não é nem só clareza, porque está tão claro, as pessoas leem, mas às vezes o coração fechado para obedecer. Né? Tem que ler, tem que entender e tem que ter um coração aberto. Né? Porque eu estou falando aqui, eu lembrei, 2 Timóteo, né, no capítulo 3, fala que toda escritura é divinamente inspirada e ela é apta para, dentre outras coisas, nos instruir, nos corrigir em justiça. Né? Então precisa ler a palavra e permitir que o Senhor nos julgue, nos ame, nos trate com o coração aberto por meio da sua palavra. A gente está falando muito sobre questão de dinheiro, né? Mas eu creio que a ganância, ela é um sentimento, ela é uma exposição de algo que está no nosso coração por querer ter. Nem sempre é dinheiro. Às vezes pode ser a ganância, por exemplo, um título, por uma posição social, por um reconhecimento, por fama, que por trás vai trazer dinheiro. Mas talvez o primeiro momento nem é só o dinheiro. O que você acha disso, pastor Léo? Quando a gente estuda a Bíblia... Posso chamar de Léo, né? Pode. Vamos ficar íntimo aqui. É até mais fácil. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente descobre que a origem do pecado como um poder espiritual que tende a controlar o coração do ser humano vai fazer com que ele sempre ande no caminho oposto àquilo que foi estabelecido por Deus. De modo que a principal característica de atuação do pecado é criar em nós um desejo distorcido. Então, considerando que o ser humano ele não funciona, digamos assim, pela racionalidade, mas ele é impulsionado pelo desejo, a racionalidade é só para ter um controle da sua vida cotidiana, o pecado, então, ele atua no campo do desejo, fazendo, então, com que a gente construa projetos particulares de poder. Isso nos torna egoístas. E é justamente esse egoísmo que vai ser manifesto publicamente por meio da ganância. Então, a ganância ela não está atrelada apenas ao conceito, à compreensão direta de ter algo. Esse ter algo é consequência desse projeto pessoal de poder, que é o fato de querermos ter o lugar de Deus, tomar a glória de Deus, sermos mais importantes, sermos independentes. Então, a ganância ela está ligada a um sentimento espiritual muito mais profundo, que é a apostasia, que é não querermos Deus, que é negarmos Deus. E aí isso vai reverberar, repercutir, evidentemente, em todas as demais instâncias que a gente puder imaginar. Por isso que eu repito, né? A gente precisa ter o cuidado, porque até entre nós cristãos, nós estamos sujeitos a nos pegarmos com projetos pessoais de poder que não tem a ver com aquilo que Deus planejou para nós. De fato, eu às vezes me pego pensando a respeito disso como pastor, e eu não encontro biblicamente vazão para que o dinheiro da igreja seja para me enriquecer. E a gente vê muito isso dentro de igrejas. O dinheiro de igreja é feito para enriquecer muitas vezes a liderança. E não é isso que é o contexto cristão. O dinheiro da igreja é para servir a igreja. Exato. Claro que como líderes, a gente, como trabalhador do ministério, a gente é digno de comer do pão na mesa, né? Mas, como você disse para nós, como os ministros do Evangelho, temos que achar esse equilíbrio. Se a minha igreja tem prosperado, é lícito eu ganhar tanto? É lícito eu ficar tão rico? Será que por trás dessa aparente normalidade não há uma ganância também no coração da gente como líder, né? Bom, quando a gente olha para a história do desenvolvimento do protestantismo no Brasil, a gente tem hoje praticamente 3 grandes categorias de evangélicos. Nós temos os protestantes históricos, os pentecostais clássicos e os neopentecostais. A diferença básica no campo da administração dessas igrejas
é que, no caso do protestantismo histórico, sempre existiu um conselho ou um grupo de pessoas ou a própria congregação que teve a autoridade de tomar as decisões sobre as finanças, delimitando então um teto específico para aqueles ministros. No caso das igrejas pentecostais e neopentecostais, como há um regime episcopal, a consequência é que não há nada ou ninguém que esteja no mesmo nível ou acima de poder e de controle sobre o dinheiro do que aquele ministro. O resultado disso é que né? ele acaba, consequentemente, estabelecendo o próprio valor. E aí, o cuidado que precisa ter é esse. Até que ponto esse valor é justo em detrimento daqueles que, às vezes, deixam de comprar o leite do filho para poder ofertar. Não, isso é tão interessante, né? Porque Billy Graham, certa vez, foi perguntado, né, o porquê de tanto sucesso de um ministério tão abençoado, e uma das coisas que ele disse eu presto contas, né, eu tenho uma pessoa, eu estabeleci aquela pessoa ali do meu lado para prestar conta, e o nosso pastor, né, o pastor Márcio Valadão, ele fala, vira e mexe nos cultos, com tanta alegria, honra mesmo, né, ele diz assim, olha irmãos, eu não faço retirada, eu tenho salário. Isso é tão digno, tão bacana, tão honesto, né? Exatamente. Então, é exatamente disso. Eu acho que isso são ferramentas ou mecanismos para nos disciplinar também, né? Sim. Você prestar contas, você ter pessoas para te orientar e também, biblicamente, o fato de eu devolver a Deus dízimos e ofertas também é uma maneira de me disciplinar. Porque isso me ensina que eu não posso colocar o meu amor naquele dinheiro como um todo. Eu tenho que sempre lembrar da honra a Deus, que é o que o provérbio ensina também sobre devolver a Deus com honra, né? Honrar ao Senhor com todos os seus bens. Então, eu acho que esse princípio, ele tem perdido no nosso meio por causa dessa ganância desenfreada, onde esse mundo que nós vivemos ensina que você vale o que você tem. E a gente vem com isso para a igreja, né? Por isso que nós fazemos campanhas para prosperidade, mas não fazemos campanhas para doação. Verdade. E se faz, não tem o mesmo ibope que a outra. Não, quando faz campanha de doação de roupa, só vai roupa furada e roupa velha. Né? Ninguém dá coisa boa. Suja, é verdade. E a gente precisa prestar atenção porque o dinheiro é muito sedutor. Né? Quanto mais a gente ganha, mais a gente quer. E aquele que vivia com 1.000, agora ele ganha 5. Se ele ganhar 4.500, ele está apertado, porque o padrão muda e tudo muda, né? Exatamente. E a gente precisa, né, de tudo guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? Então, eu mesma, né, confesso que eu já vivi momentos na minha vida em que eu falei assim, nossa, eu queria tanto um salário tal. E esse momento chegou na minha vida e eu pensava assim, poxa vida, esse mês foi ruim. Como assim? Né? Nunca tem limite, nunca está satisfeito. Tem limite. E aí eu me lembro de um texto, eu vou até abrir aqui, pastor, Eclesiastes no capítulo 5, verso 10, diz assim, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também é vaidade. Né? Então, como a gente precisa nos resguardar o tempo inteiro, né? Cientes da nossa identidade e de como o Senhor nos vê, porque Deus não nos vê como vê o homem, né? O homem vê o exterior e o Senhor conhece o coração, né? É até com esse contexto que Jesus vai chamar algumas pessoas de o quê? Sepulcro caiado, lindo por fora e podre por dentro. Né? Então, e a ganância é interessante porque ela não é como fumar, ou beber, ou se prostituir, ou a droga, porque às vezes ela está lá dentro, né? A pessoa tem cara de generosa, ela tem discurso de generosa, mas ela é gananciosa, né? O ganancioso é a pessoa mesquinha, né? É o oposto mesmo de generosidade, é querer ter não só o que o outro tem, mas ter mais, né? E isso é tão diferente do que Jesus veio ser, e ele que tinha toda a glória, né? Filipenses 2, ele se esvaziou e humilhou tomou forma de homem, servo, e deu a sua vida por nós. Então ele é o nosso paradigma, O apóstolo Paulo, ele ensinando para Timóteo a respeito da característica ruim do ser humano dos últimos tempos, né? E aí no finalzinho ele fala assim, tendo forma de piedade, negando entretanto o poder, foge destes. Sim.
forma de piedade, mas nega esse poder. Que poder? O poder transformador do Evangelho que muda o ser humano por dentro e por fora. Genuinamente. Genuinamente. Tem muita gente que tem cara de piedoso, né? Ele dá oferta, ele dá esmola, mas na verdade é uma troca. Sim, eu dei uma palestra há um tempo atrás sobre dízimos e ofertas lá na igreja em que eu também atuo. E uma coisa que me chamou muita atenção foi perceber como para as pessoas é assustador quando elas descobrem que não existe nenhuma recompensa naquela forma da barganha no que concerne a devolução do dízimo. Quando elas descobrem que elas não estão pagando, ou quando elas descobrem que elas não estão dando, mas elas descobrem que elas estão devolvendo, é um susto, é um susto muito grande, justamente porque... Como assim? Achei que era meu, né? Eu estava acumulando nesse banco celestial. Exatamente, e é um susto justamente por descobrir que, como o senhor bem colocou, de fato, a ideia do dízimo vai nos disciplinar para a gente poder entender que tudo vem de Deus. Isso até nos remete a uma pergunta, né? Falamos que confiamos em Deus, mas confiamos para Ele nos dar, ou de fato Ele é a nossa confiança quando Ele resolve não nos dar aquilo que desejamos, mas precisamos depender dEle? A gente tem alguns erros, né, teológicos no nosso meio que viciou a igreja, né, na relação do dinheiro, né, das posses. As pessoas têm a ideia de que eu sou abençoado quando eu tenho muito. E você vê isso muito nas pregações. Você é abençoado quando você tem muito. É aquele que não tem muito, ou ele está em pecado, ou ele é amaldiçoado, ou alguma coisa. E por outro lado tem um outro desequilíbrio também, que outros pensam assim, não, é Deus que me sustenta, Ele é o meu Pai, eu não preciso fazer nada, é só descansar. Tanto a ganância é um pecado, quanto também esse descansar preguiçoso é um pecado. A gente tem que achar um equilíbrio para produzir, trabalhar, ter nossa condição financeira, ter condição de ajudar os outros, sem nos tornar gananciosos. É um desafio muito grande para a gente, né? É interessante que em Amós, né, Amós vai ser um profeta que ele vai trazer um confronto muito grande no momento em que o israelita está vivendo seus anos dourados, né? Entendendo que a prosperidade era sinal de favor divino, quando na verdade não era sinal da bênção de Deus, era sinal de injustiça social, né? Então por isso Amós não é compreendido, ele é mal visto, ele é rejeitado. Como assim? A gente está próspero, rico, né? Israel nunca foi tão poderoso como naquele tempo, e justamente ali Deus levanta um profeta dizendo, olha, eu não estou aí nesse negócio, né? Essa bênção, não, essa pseudo-bênção, isso é uma falácia, tá havendo um engano, porque é fruto de injustiça e não do meu favor sobre vós. E sobre o que o pastor Léo estava falando, né, sobre essa questão que a gente falou, poxa, não era meu, é seu, estou te devolvendo. Eu me lembrei de um texto em 1 Crônicas 29, verso 12 a 14, vai falar de uma forma tão especial, né, que das próprias mãos do Senhor nós te devolvemos. Tudo é dele, né? Por ele, para ele, por isso que a ele seja toda a honra e glória. Esse texto que você citou, eu me lembro uma vez que estava estudando ele para ministrar, e eu achei lindo que diante dele tinha muito ouro, prata, tinha todas as riquezas. Ele tira os olhos da riqueza e começa a olhar para o céu e orar, agradecendo e honrando a Deus, demonstrando para todo mundo que maior era Deus do que toda aquela riqueza. Esse é o coração que o cristão tem que ter, não é verdade? É verdade. A gente vai chamar agora para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Fique conosco, o bate-papo está aí para te servir. Olá, seja bem-vindo ao bate-papo da Rede Super. Você pode nos seguir aí no Instagram, @bate-papo super. E nós estamos falando sobre ganância e vamos continuar então batendo esse papo tão gostoso e aprendendo, né, com a palavra de Deus, com as experiências sobre ganância. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Ganância e inveja sempre caminham juntas? Uau! Boa pergunta. Sim, sim. Porque ganância é querer ter mais do que o outro. É querer o que o outro tem.
né? E isso é inveja também, né? Inveja é você, de repente, não querer pagar o preço que aquela pessoa pagou, caminhar o que ela caminhou, mas você quer ser quem ela se tornou e ter o que ela tem, né? Então, é como a palavra de Deus diz, um abismo puxa outro, né? Um pecado vai ser agregado de um tanto, né? São palavras que são quase sinônimos, né? Se a gente podia citar tantas, como até mesmo a avareza, e aí vem o ciúme, e aí vem a raiva, né? Você vê aquilo que você gostaria. Então, sim, caminha junto, sim. Você acha também, tudo pastor pecado. Sim, de fato. Considerando que a inveja é quando eu quero ser quem o outro é, e a ganância, então, é a atitude desmedida para que eu seja quem esse outro é, ou seja, eu não analiso o aspecto moral, eu não analiso o aspecto ético, mas independente de como eu vou me comportar, eu vou, então, de alguma maneira, agir para eu chegar onde eu quero chegar e ser quem essa pessoa é. Consequentemente, como a Renata bem colocou, um abismo puxa o outro. Ganância e inveja andam ali lado a lado. Existe uma ganância gospel, desculpa a expressão, para ficar bem contextualizado com o que a gente vive hoje. Por exemplo, você passa na frente de uma casa que você acha muito bonita, você fala, oh Deus, eu queria uma casa igual aquela. Aí você lembra daquelas frases neopentecostais assim, vai lá e coloca os pés e toma posse. Aí você vai lá na casa do irmão, entra marchando, toma posse da casa dele. Isso é pecado. O cara trabalhou, ralou, sonhou, projetou, construiu. Aí o outro vem, em nome de Deus, vai tomar dele? Isso. O que vocês acham disso? Isso é uma situação um tanto quanto complicada, porque eu costumo dizer que as pessoas têm uma tendência de confundir valores. Por exemplo, para que eu busque uma relação saudável com Deus, então eu preciso buscar nele. Uma das coisas que o apóstolo Paulo coloca é sobre o ensino do contentamento. Quando a gente vai para a primeira carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 6, no próprio versículo 6, ele coloca o seguinte, de fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. O contentamento, então, está ligado diretamente à compreensão que eu tenho de que aquilo que Deus estabeleceu para mim e aquilo que eu tenho hoje, independente da minha ambição de querer crescer, é sempre o suficiente para que eu sobreviva. É sempre o suficiente para que eu tenha alguma qualidade de vida e o próprio conceito de qualidade também não está ligado à ideia de ter muito, mas sim à ideia não só de ter o suficiente, mas de expressar generosidade. Quando, então, eu não consigo me contentar em Deus, a consequência vai ser que eu vou buscar nele aquilo que ele disponibilizou na própria criação para nós. Por exemplo, ele nos dá vida, nos dá saúde, nos dá inteligência, nos dá capacidade de trabalhar. Quando eu faço uma inversão de valores, eu vou para a igreja fazer campanha para ter dinheiro, porque eu não estou disposto a pagar um preço trabalhando. E aí, quando eu deveria me contentar nele, sabendo que ele é meu Senhor, ele é aquele que me salvou, aquele que me resgatou, aquele que escreveu meu nome no livro da vida, aquele que me santifica, me preparando para passar a eternidade com ele, eu não me contento com isso e a consequência é que eu quero buscar nos prazeres da vida a satisfação que está nele. Perceberam a inversão de valores? O resultado disso é esse. Eu vou orar sobre a casa dos outros, sobre o carro dos outros, eu vou determinar... Vou tomar posse. Tomar posse, sendo que a Bíblia não ensina absolutamente nada disso. E além de ser uma completa falta de noção, né? Seria muito mais ético e coerente falar assim, poxa vida, né? Com o que você trabalha? Como é que é seu dia a dia e sua disciplina, seu foco, sua determinação? Como que você vence seus desafios? O dia mal bate na sua porta também? Como que é? Né? Eu quero seguir os seus passos, né? No sentido de me inspire, né? A Bíblia mesmo fala em Tito, no capítulo 2, né? É Paulo falando, olha, torna-te pessoalmente padrão dos fiéis. Exatamente. Padrão em tudo, em boas obras, até mesmo na disciplina de trabalhar.
né? Então, a gente ri, mas acontece muito, e de verdade. De verdade. Né? As pessoas estão aí tomando posse, parecendo que o nome de Jesus... Gospel. Exato. É uma lâmpada do Aladim. E o pior de tudo é que elas acreditam que aquilo ainda tem algum poder. Né? Que aquilo faz algum sentido. E o pior ainda é quando paga para obter algo de Deus dessa maneira. Eu vou à igreja, eu vou pagar um sacrifício para que Ele me dê. Eu acho que, a gente até comentou aqui em off, nós precisamos tocar no assunto, né? Esse equilíbrio entre o ganancioso e o preguiçoso que acha que ficar à toa pela fé, Deus vai prover tudo. Tem esses dois, tem essa balança também, né? Tem o preguiçoso, eu estou pela fé, vou ficar só cantando a música do André Valadão, ó Deus, abra a porta para mim. Não vou fazer nada. Não é isso que a música quer dizer, não é isso que a Bíblia ensina, né? Estou dando um exemplo aqui que tem gente que pensa assim, vou parar, vou esperar Deus abrir a porta, mas se Deus abrir a porta, você não trabalhou, você não estudou, você não se preparou, você não fez nada, o que vai adiantar? A oportunidade passou e você não viu, né? Tem um texto da Palavra de Deus que eu amo, que diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Exatamente. Equilíbrio é a chave para a gente viver bem, pra né? Tudo, né? Para tudo na vida. Do mesmo jeito que não adianta orar e ler a Bíblia e jejuar sempre, se você não tem uma alimentação saudável, se você não faz um exercício físico no mínimo 3 vezes na semana. Então, assim, o equilíbrio, ele é a chave de tudo, né? Não adianta, né? O pastor brinca falando que tem gente que dá cheque fedatado, né? Não dá, não pode. Isso é falta de caráter, né? A gente só compra aquilo que a gente pode pagar. Se não pode, aguenta. Né? Ou aguenta e fica sem, ou dá um jeito, trabalha, faz chup-chup na esquina, mas aumenta a renda. Né? Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa que está vivendo uma situação super delicada e ela falou comigo assim, realmente eu estou precisando muito, e eu ofereci para ela uma oportunidade de trabalho, e ela não me falou, mas o rosto dela estava me mostrando assim, eu não estou disposta. Né? Então, a pessoa acaba vivendo algumas coisas difíceis em família, na própria vida, vendo o filho querendo algumas coisas sem poder dar, né? São tantos os exemplos por pecado, da preguiça dela mesma. Eu vivi uma situação dessa com um jovem da igreja. Eu era pastor dos jovens na sede, né? Então eu fazia muito atendimento. Aí eu lembro de um garoto que eu acompanhava, estava desempregado, passando muita dificuldade, precisava de dinheiro para ir à igreja, a gente dava dinheiro para ir à igreja, e eu arrumei um emprego para ele de garçom. E aí ele na minha frente, assim, ele começou a chorar. E eu achei que era de emoção por causa do emprego. E ele disse, não, eu não sirvo para trabalhar de garçom, eu não sei trabalhar de garçom, eu não dou conta de trabalhar de garçom. Mas como eu conheci o contexto dele, eu percebi que era uma vaidade que não queria se mostrar, entre aspas, inferior àqueles que entrarão lá para comer e ele vai servir. Ele queria estar sempre por cima e escondia atrás de um chamado ministerial e estar na igreja o dia inteiro por conta do ministério. E como eu sou muito direto, eu confrontei. Sim. E eu falei, cara, como que pode? Como vai ser um homem na vida? Como vai ser um pai de família com esse pensamento? Tem isso também, né? Das pessoas... É soberba, não tem vontade de crescer, ou quando tem vontade exagerada. Ou, às vezes, até tem vontade correta de crescer, mas não tem disposição de fazer o caminho, a trilha. Eu costumo dizer que a igreja, ela padece hoje de reflexos culturais, de reflexos sociais. Então, a igreja é uma microsociedade que reproduz aquilo que a nossa macrosociedade já está habituada a fazer. Então, no que diz respeito, por exemplo, a essa questão da preguiça, no seio da igreja, isso é um reflexo direto do próprio jeitinho brasileiro. Isso é um reflexo direto da própria compreensão de que deve ter algum outro meio que seja mais fácil do que o trabalho. E aí, eu mesmo já me deparei com pessoas dizendo assim, pastor, se eu pegar quem inventou o trabalho, eu dou uma surra. Eu falei, meu filho, você vai precisar dar uma surra no próprio Deus, então, porque quando ele estabeleceu o jardim e colocou o primeiro casal, o texto bíblico é claro lá em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 14, que Deus planta o jardim, coloca Adão para regar e para cuidar e para arar a terra.
E se é no capítulo 3, que é o relato da queda, então o trabalho foi criado por Deus antes do pecado. Então o trabalho é bênção. Nem é fruto de pecado, né? Exatamente. Então, para você que pensa em descontar ou querer agredir quem inventou o trabalho, você vai precisar bater um papo com Deus. E aí, como é que vai ser? Desse esse amigo seu que criou aquela piadinha, né? Que o cara fala assim, de vez em quando eu acordo com muita vontade de trabalhar. Aí eu procuro uma árvore bem frondosa, fresquinha, me assento e espero a vontade passar. Mais ou menos isso. E, de fato, quando eu atendo em aconselhamento também, minha semana é dividida entre as atividades de aula e as atividades de atender em aconselhamento. E uma das coisas também que eu percebo é reclamações de cônjuges, principalmente mulheres, no que diz respeito ao esposo. Parece haver hoje uma inversão total de valores com essa questão de outras ideologias entrando na nossa sociedade, que além de desembocarem na ganância, desembocam na falta dos papéis coerentes que precisam ser desempenhados. Biblicamente, o provedor do lar é o homem. E aí, quantos são os homens que, porque a esposa também trabalha gerando renda, o que ele faz? Ele acomoda. Mas ao mesmo tempo que ele acomoda, que ele fica preguiçoso, o pecado da ganância continua nele. Ele quer manter o status, ele quer trocar de carro, ele quer ter um patrimônio melhor, e aí ele começa a exigir de quem? Ele começa a exigir isso da esposa, ao invés de ele mesmo trabalhar. Então todas essas inversões, quando a gente não conhece a palavra de Deus, que é a norteadora para a vida cristã, vão trazer como consequência distorções comportamentais. O Salmo 128, ele traz princípios de equilíbrio, que você está falando de equilíbrio, né? Bem-aventurado, né? Feliz, próspero, contente, tal o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Amém. Então aí está a balança, temer a Deus e andar nos seus caminhos. Se eu ando nos caminhos de Deus, eu ando no contexto da Bíblia como um todo. Sim. Todos os parâmetros. A mulher dele vai ser uma alegre mulher feliz. Seus filhos vão estar à volta da mesa, ou seja, são pais que inspiram seus filhos, que têm autoridade sobre os filhos amam a presença dos pais. Sim. E o trabalho da sua mão é prosperar. Ou seja, Deus faz com que o seu trabalho prospere. Essa prosperidade que nós vamos falar hoje, ela é uma prosperidade de passe de mágica. A prosperidade bíblica, eu penso assim, se eu estiver equivocado ou se vocês pensarem diferente, pode falar. Eu penso assim, Deus, ele usa o seu machado para cortar a árvore com 3 golpes. E aquele que não tem a presença e a vida com ele, talvez vai gastar 10 golpes. Eles também cortam a árvore, mas eles vão suar mais. Mas você, por estar vivendo da maneira de Deus, ele te dá sabedoria, te dá discernimento para estar com o seu machadinho amolado e você corta com mais facilidade. E isso a gente vê, sim, a bênção de Deus na casa de muitos crentes piedosos e não vê na casa de outros. Eu penso que a prosperidade passa por isso, é o trabalho, eu tenho que trabalhar, mas Deus pode facilitar meu caminho, porque eu tenho vida com Ele. Eu sou generoso, eu caminho com Ele, eu vivo com Ele, eu tenho Ele como centro da minha vida, não o dinheiro. Todo um contexto, não estou dizendo um passo de mágica. Vocês pensam que pode passar por esse caminho? Porque o Salmo 128 fala de prosperar o trabalho das mãos. Tem que trabalhar. Eu lembro do texto de Tiago, né, que fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Né? Então, tudo de uma promoção que você recebe no emprego, um aumento do salário, né? A mudança de cargo, enfim, é o Senhor, né? Não é o seu patrão simplesmente. É Deus te prosperando. É Deus que está te prosperando. Mas isso que você falou também funciona. Eu vivi uma época, né, logo que eu comecei na empresa onde eu trabalho, chegava um momento, assim, qual que era o meu trabalho? Era recrutar pessoas. E houve um momento em que eu falei, Senhor, se isso é do Senhor mesmo para mim, confirma para mim, dentro, assim, de várias outras coisas, né? Resumindo, pessoas que eu deveria buscar começaram a vir até mim. E aí eu me lembrava, né, eu ficava pensando, engrandecendo ao Senhor em gratidão, né, porque bondade e misericórdia realmente me seguirão todos os dias da minha vida. E tem dia que a bondade, ela tem cara de um dinheiro que chega na hora, tem dia que a bondade chega na cura de um diagnóstico que eu acabei de receber. Enfim, como paz no meio do caos, de tudo, né?
Então, realmente, viver uma vida segundo o coração de Deus, é inevitável que isso atraia a bênção do Senhor. E a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, né? Não traz desgosto. Por isso, no Senhor, a gente é pleno, a gente é completo. E Deus é um Deus que lidera pelo exemplo, né? Ele trabalhou 6 dias e trabalha até hoje, né? Meu pai trabalha e eu trabalho com ele. É isso aí. Uma coisa muito legal colocada pela Renata é justamente a compreensão bíblica dessa prosperidade e do ato de Deus enriquecer. Isso é completamente diferente do conceito que nós temos de enriquecimento. O conceito de enriquecimento que nós temos, ele deriva da ideia do capitalismo, e principalmente da virada do século XIX para o XX em diante, com a ideia de concentração de riqueza, com a ideia de aquisição de patrimônio privado e essa coisa toda. Então, a gente tende a ler a Bíblia com as lentes não cristãs. E aí, quando a gente lê lá, por exemplo, que a bênção do Senhor, ela enriquece, a gente só pensa numa aquisição patrimonial expansiva, esse tipo de coisa. Quando, na verdade, essa compreensão de prosperidade tem a ver com aquilo que a gente coloca as mãos, Deus por graça, Deus por misericórdia, frutifica. E o maior exemplo que nós temos disso é o próprio patriarcado. Quando a gente olha para a vida de Abraão, para a vida de Isaac, o que eles tiveram que fazer? Em Gênesis há relatos de momentos que Isaac teve que cavar muitos poços de água, porque outros povos inimigos vinham, soterravam aquele poço que ele fazia. No entanto, Deus, por misericórdia, o orientava para que ele fosse para outro lugar para continuar tendo água, e o registro bíblico diz que ali onde ele cavou, ele prosperou. Então, prosperar não tem a ver com esse modelo imediatamente capitalista com que a gente vê as coisas. De acumular, né? E já que a gente está comentando sobre bênçãos pessoais, como nós tivemos o prazer de estudar juntos, a Renata acompanhou o que foi a minha história. Eu sou transplantado renal, passei por situações de hemodiálise, passei por situações financeiras difíceis e me considero, sim, um homem próspero, uma pessoa próspera. Amém. Não porque eu tenho aquisição de patrimônio de forma expansiva, mas por aquilo que Deus, pela sua graça, colocou nas minhas mãos para fazer. Amém. Então, é uma bênção. É interessante o testemunho pessoal para ter esse equilíbrio para quem está assistindo, né? Porque não é pecado você ser rico, ter posses, desde que o teu coração esteja alinhado com o coração de Deus, desde que não roube de você a sensatez, a simplicidade, a generosidade, né? Sim. Isso tem que acompanhar. Eu quero estar terminando, nós temos pouco tempo, mas eu quero deixar uma perguntinha para vocês responder de forma bem objetiva. Primeiro, para a Renata, como saber se o meu coração é ganancioso? E depois, como tratá-lo? Então, na hora eu me lembrei da parábola do jovem rico, né? O jovem rico se achava tão exemplar, tão modelo, né? Jesus ia falando, e esse mandamento, e aquele? Guardo, sim, pratico, né? E aí, quando Jesus toca, né, na pedra de toque, que são as riquezas, fala, olha, vai, vende tudo, dá aos pobres, ele sai triste. Talvez ali ele enxergou com a clareza como nunca antes o quão ganancioso era o coração dele, né? O quanto que era ligado na questão do dinheiro. E Jesus fala isso com muita autoridade, né? Porque em 2 Coríntios 8, no verso 9, fala que Jesus era rico e se fez pobre para que nele nós nos tornássemos ricos em manifestar mesmo generosidade. Essa é a riqueza que Jesus tem para nós. Como né? tratar esse coração ganancioso? Entendendo que tudo nesse mundo é efêmero e que nós fomos resgatados pela graça de Deus para passarmos a eternidade com Ele. Então nada ou ninguém é mais importante, é mais precioso, é mais valioso do que Deus. O significado de fé bíblica não é esperança, como às vezes a gente prega no Brasil. O significado bíblico de fé é confiança. Então, ou eu confio em Deus, ou eu não confio e continuo com o coração ganancioso.
E aqui nós terminamos o nosso bate-papo, passou muito rápido. Espero que você tenha sido edificado, que Deus possa te abençoar muito e até o próximo programa, se Deus quiser. Um abraço, em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.